1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Até o versículo 5. Nós vimos semana passada, no final do capítulo 1, o tipo de pessoas que Deus chamou. Vocês lembram da lista, né? De que os coríntios, né, não eram os tipos nobres, sábios, ricos, poderosos, mas sim pessoas que, se fôssemos olhar para o estilo de vida, para a maneira como eles viviam, seriam os piores tipos possíveis, né? E Paulo vai dizer que, se Deus quisesse chamar sábios, poderosos, ricos, ele teria chamado. Mas ele chamou pessoas simples para humilhar os sábios, não é isso? Então o argumento de Paulo naquela porção foi realmente no fato de Deus estar humilhando a sabedoria humana, humilhando os poderosos, humilhando os nobres, chamando para fazer parte do seu povo pessoas simples. Capítulo 2, a segunda parte do argumento de Paulo é: que tipo de conteúdo Paulo ensinou quando esteve na cidade dos Coríntios? Que tipo de conteúdo, que tipo de modelo de pregação ele apresentou? Que tipo de postura Paulo tinha? Qual era o objetivo de Paulo? Esse texto é bem interessante porque ele tem, eu penso, algumas aplicações antes da gente começar a expor. Primeiro é para os pregadores, né? Olhando aqui para Paulo e o que ele diz nesse texto como sendo a sua metodologia de pregação e evangelismo, inspiração para nós, né? Segundo aspecto é nós começarmos, à luz do que Paulo vai dizer aqui, que tipo de pregadores nós estamos consumindo, né? Que tipo de pregação nós estamos consumindo. E em terceira instância, eu penso que tipo de dom, que tipo de recurso eu preciso ter para compartilhar o Evangelho, para pregar o Evangelho às pessoas. Então, realmente vamos nos debruçar sobre essa pequena porção, mas de tamanha profundidade. Paulo vai dizer o seguinte para os coríntios. Ele vai dizer: irmãos, quando eu fui até vós, e ele está se referindo, né, a quando Paulo esteve na cidade de Coríntios e começou a pregar o Evangelho. Ele vai dizer: anunciando-vos. Aí aqui, né, a gente vai provavelmente se deparar com algumas possíveis traduções. No versículo 1, porque na minha está mistério e algumas está testemunho. Então ficaria: irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o testemunho de Deus. Em outras versões, anunciando-vos o mistério de Deus. Vale uma pequena observação: a palavra no grego é muito semelhante, mistério e testemunho, né? Testemunho é martírios e mistério é mistérios. Então alguns textos antigos vão estar com a palavra mistério e alguns textos vão estar com a palavra testemunho. Provavelmente houve uma mudança na palavra na hora de compilar o texto. A gente já conversou bastante sobre isso, como o texto era copiado, não é? Os papiros que eram usados. Mas eu fico com a maioria que insiste que o que Paulo está dizendo, com base no contexto, é que ele esteve entre os coríntios para anunciar o testemunho de Deus. Tem a ver com o conteúdo da sua pregação. Se fosse mistério, não ficaria ruim também,
Porque a explicação seria que o Evangelho era um mistério para o mundo, né, para os sábios, para os poderosos, e que através da pregação em Jesus, usado pelo Espírito Santo, esse mistério seria elucidado para a compreensão das pessoas. Seria mais ou menos essa a aplicação. Já partindo do princípio de que Paulo está falando que ele, quando foi ter com eles, ele estava anunciando o testemunho de Deus, aí não seria o testemunho do Paulo sobre Deus, seria o testemunho do próprio Deus através de Jesus, e Paulo estava passando isso adiante. Independente de mistério ou testemunho, o fato é que Paulo vai dizer que quando ele esteve nessa cidade e começou a pregar o Evangelho, ele não usou linguagem pomposa nem de sabedoria, né? E a gente, se fizer uma recapitulação aqui do livro de Atos que nós estudamos, a gente vai ver que Paulo, ele vai chegar na cidade, né, dos Coríntios, capítulo 18 de Atos, e ele vai então se juntar a Áquila e Priscila. Vocês lembram disso? Para fazer tendas, não é? Porque Áquila e Priscila havia chegado de Roma, não é? Expulsos, como todos os judeus foram expulsos de Roma nesse período, e eles vão se juntar, e Paulo ali começa a vender, fabricar e vender tenda, até que seus amigos de ministério chegam e ele começa a pregar integralmente, ou melhor, se entregar integralmente à pregação da palavra. Vai começar a pregar naquela sinagoga, não é? Onde, com pouco tempo, já vai haver um problema, ele vai ter que sair da sinagoga. Vocês lembram desse sermão? E que Paulo vai começar a pregar numa casa do lado da sinagoga, né? A estratégia de evangelismo do Paulo foi a porta que se abriu do lado da sinagoga. Ele então continua pregando ali, vai se converter o líder daquela sinagoga e a igreja vai nascer ali naquela cidade. Então, o que Paulo está dizendo para a gente aqui, quando ele chegou nos Coríntios, ou o que ele está dizendo para os Coríntios e para a gente, que tipo de modelo de pregação Paulo tinha, que tipo de método Paulo usava. E aí ele vai dizer aqui, que não foi com linguagem pomposa, nem de sabedoria. E o que significa? Significa que Paulo tinha condições, ferramentas de discursar no modelo grego. E a gente viu isso alguns sermões atrás, em que os gregos iam para as praças, não é, discursar, usando técnica de retórica, né? Falamos, vocês se lembram dos estoicos, dos epicureus, e de como eles inflamavam as multidões através dos artifícios, das ferramentas, das técnicas de discurso. Paulo vai dizer, quando eu estive entre vocês, eu não usei nada disso, porque eu decidi nada saber a não ser Cristo e este crucificado. E se você voltar um pouquinho, né, quando Paulo esteve em Atenas, Atenas foi a cidade anterior a Coríntios, né? Primeiro Paulo esteve em Atenas, de Atenas para Coríntios. Não sei se vocês vão lembrar desse trecho que nós estudamos, que Paulo vai para o Areópago fazer um discurso, não é? Expor a sua fé de maneira grega. Ele vai construir toda uma apologética para o Deus, não é? Que era o Deus que faltava na Atenas, usando ali o altar ao Deus desconhecido. Vocês lembram disso? Sim. Então Paulo vai fazer todo um discurso, citar alguns filósofos gregos no seu discurso, e no final o resultado é bem ruim, né? Eles riem de Paulo, dizem que ele estava louco e se retiram, deixando Paulo falando sozinho. Alguns vão dizer que isto também é um elemento presente no que Paulo está dizendo para os coríntios, que quando ele chegou entre os coríntios, depois de Atenas, ele decidiu nada mais saber, ele decidiu nada mais falar, nada mais expor, a não ser Cristo e Cristo crucificado, se dispondo assim, abrindo mão assim de toda a linguagem pomposa, não é? De toda a linguagem erudita, poderia ser traduzido assim, e de toda a sabedoria humana. Então, o primeiro aspecto da pregação de Paulo é que tipo de modelo de pregação Paulo possuía. Eu posso dizer o que não possuía logo de cara: linguagem pomposa, linguagem, eu diria, elevada, né, de difícil compreensão, que eleva, quem sabe, o nível da conversa, o nível do discurso, não é?
e também ausente de sabedoria humana. E aí, eu vou citar aqui, na verdade eu vou abrir aqui um pouquinho, se você quiser ir comigo em Atos, no capítulo 17, antes de Paulo chegar em Atenas, ele vai discursar em Tessalônica, né? Paulo tinha um método, né? E aí vai dizer assim, capítulo 17, versículo 2 e 3, diz que tipo de modelo de pregação Paulo praticava, né? Aí diz assim, segundo o costume, ou seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, na sinagoga, né? Por 3 sábados, examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Então você tem esse encontro de Paulo na sinagoga, a sua pregação que consistia na exposição das Escrituras, para demonstrar que este Jesus que eu vos anuncio é o Messias, não é? Ele estava falando para uma sinagoga, para judeus. E você vai ter depois Paulo em Atenas, com um discurso diferente, uma metodologia diferente, que não vai gerar frutos. Agora ele vai dizer que quando esteve nos Coríntios, ele decidiu abrir mão desse segundo modelo de pregação para ensinar somente Cristo e Cristo crucificado. Por isso eu posso dizer para a gente que o modelo certo, correto, o modelo bíblico de pregação é a pregação construída sobre a exposição das Escrituras. É o modelo em que insta no fato de que, através das Escrituras, da exposição, da compreensão, da elucidação, nós compreendemos de fato a pessoa, morte e obra de Jesus, o Cristo. O que não for isso, simplesmente não serve. O que não for isso, simplesmente não tem nenhuma utilidade para a igreja. E aí eu penso, posso parar aqui, que, né, muitas vezes nós quanto pregadores, né, primeiro aspecto deste ponto, somos levados a, quem sabe, dar uma melhorada no discurso, né? Porque isso prende a atenção das pessoas. Quantas vezes eu não já vim para o púlpito e citei escritores? Vocês lembram? Eu fiz isso a minha vida inteira. E em um determinado momento decidi parar. Não estou dizendo que é errado você citar autores para, quem sabe, dar uma reforçada no ponto, mas hoje eu realmente tenho minhas dúvidas se há necessidade disso mesmo. Se há necessidade da gente dar uma forcinha para o autor bíblico. Se há necessidade da gente dar uma melhorada no texto. Se há uma necessidade da gente usar técnicas para, quem sabe, envolver a congregação para que ela seja, quem sabe, alcançada pelo discurso. Porque eu penso que um dos maiores medos do pregador é falhar no discurso, falhar na atenção, no propósito de tocar o coração das pessoas. E isso é um medo comum, não é? É um medo muito comum, mais do que você imagina, de gente que passa mal para pregar, de gente que passa mal para ir para frente. E aí, no final da história, é óbvio que eu sei que nem todo mundo tem facilidade para algumas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, usar artifícios, usar realmente elementos para tentar melhorar a pregação bíblica pode ser um terrível engano, pode ser uma terrível armadilha. Pode ser que a gente consiga cativar as pessoas num nível de que o texto fica sendo secundário. Está entendendo isso? Quando o texto é secundário e a gente acaba tomando gosto por alguns pregadores, olha isso, quando a gente toma gosto por alguns pregadores, seja ele de mídia, seja ele aqui da tua igreja, seja ele da tua comunidade, a segunda pergunta que deveria ser feita é: qual foi o texto que ele pregou, que no final da história tocou o meu coração? Ou é só o carisma do cara, ou é só a inteligência da pessoa, ou é só a capacidade, a eloquência que ele tem de discursar. Isso é uma coisa realmente que Paulo está colocando aqui, porque pode ser, eu disse isso alguns sermões para trás, que se Paulo viesse pregar nos termos de Coríntios, a gente nem ia gostar. Pensa nisso. A gente é muito fraco, muito fraco. Ele veio aqui e falou o básico. Já ouvimos isso, né? O básico do Evangelho. Não tem nada demais ali. E será que realmente precisa ter alguma coisa demais?
Será que a mensagem bíblica precisa ser cheia de mistério, cheia de colorações, cheia de iluminação, cheia de música de fundo, cheio de produção para que alcance o coração das pessoas? Segundo Paulo, não. Ele foi com linguagem pomposa, ele não usou sabedoria humana, ele chegou lá e simplesmente pregou o Cristo crucificado. E aí, quem sabe, a gente esquece, pregadores, né, de multidão aí, então estamos cheios de pregadores hoje à noite aqui. A gente esquece que o poder do Evangelho está na mensagem de Cristo e não na nossa capacidade de expô-la. Aí vai uma outra dica. Que tipo de conteúdo nós estamos consumindo? Que tipo de coisa a gente gosta de ver na internet? Porque eu canso de ver inúmeros vídeos. É fácil bater nisso, é algo fácil, né? Bater em vídeo, porque tudo hoje em dia é vídeo. De pregadores que você vê que o cara ele é eloquente mesmo, né? Tu olha e fala assim, caramba, como é um bom comunicador, né? E isso no final da história pode ser que está tomando a prioridade, está realmente crescendo mais do que a exposição do texto. A gente deveria substituir a eloquência das pessoas, a produção do conteúdo, por realmente se aquilo está trazendo elucidação para mim, compreensão das Escrituras, compreensão do ministério de Jesus. E se não tiver, descartar completamente. Qualquer tipo de indivíduo que se coloca realmente a falar alguma coisa sobre Deus e você percebe que a prioridade, que o alvo dele não é realmente fazer você entender o texto, mas roubar a sua atenção, cativar a sua atenção, pode sair que é furada. Pode sair que é furada. Você perceber que realmente, embora o discurso, né? Porque falar de Deus pode ser uma coisa bem genérica, assim. Você pode estar falando de Deus de maneira completamente superficial, sem nenhum tipo de espiritualidade, mas o tom de voz, a produção, o rosto bonito conquista as pessoas. Ah, esse pregador é bom, né? Está tudo culminando para realmente dramatizar o momento, te arrancar algumas lágrimas, mas no final da história é só discurso. Qualquer ator meia boca pode fazer um trabalho melhor que esse aí. E no final da história, a gente deveria dar ênfase realmente a como nós estamos compreendendo o texto que está sendo trazido para nós. Pregações do tipo uma frase, um versículo, pregações do tipo um tema, uma visão, Deus me mostrou, isso não serve para nada, gente. Isso não serve para nada. A pregação bíblica é essa aqui, ó. Cristo e Cristo crucificado. Abre o texto e expõe, a pessoa compreende, mesmo na singeleza da mensagem, mesmo na simplicidade da mensagem, porque o poder está realmente no conteúdo e não no pregador. Não no pregador. E no dia que isso mudar, acabou. Acabou. Simplesmente o evangelho sucumbe. Você sabe que tem um apócrifo, né? Um evangelho apócrifo, que ele provavelmente não foi Paulo que escreveu, né, porque é apócrifo, mas é o único apócrifo que fala sobre como Paulo parecia, né, como ele era fisicamente. A gente não sabe se é verdade, né, mas o texto, se for verdade, diz que ele era baixinho, careca, das pernas arqueadas e o nariz pontudo. Na verdade, diz nariz pontudo como uma águia. Esse provavelmente era alguém feio, porque ele vai dizer na própria 2 Coríntios que ele não tinha nada de bem apalatável. Ele provavelmente era um judeuzinho, né? Feinho, né? Muito mais feio do que nós, porque naquele tempo realmente as coisas eram muito mais difíceis, o sol era muito mais quente, né? E não se podia cuidar da saúde como nós podemos hoje. E no seu discurso não tinha nada demais. Paulo não era entretenimento suficiente para disputar com o secularismo. Não era. Ele ia perder. Ele ia disputar com os estoicos,
pregando nas praças? Não iria. Ele ia disputar com os modelos usados para as estátuas, né, dos deuses gregos. Vocês já viram as estátuas como são, né? Se os caras eram daquele jeito, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o pessoal dava uma melhorada ali, né? Mas ele ia perder. O que é que Paulo tinha no final da história de especial? O testemunho de Deus acerca do seu Filho, Jesus, o Cristo. Amém. E você sabe o que é que transformava a vida das pessoas? Não era técnica, não era retórica, não era a parte visual física de Paulo, não eram os seus atributos intelectuais, era a mensagem do Cristo. Isso transformava a vida das pessoas. Amém? Amém. Um terceiro aspecto. Ah, pastor, eu tenho dificuldade para pregar o Evangelho porque eu não sei falar como você. Você só precisa apresentar a mensagem do Cristo. Porque o poder está na mensagem, não em você. Entende isso? A gente precisa realmente desvincular essas coisas. Não é sobre a capacitação nossa, não é sobre as ferramentas que a gente tem. É sobre o poder de Deus, contido realmente na morte e ressurreição de Cristo. É só abrir a boca e compartilhar o Evangelho de Jesus. Porque Paulo está dizendo, quando eu estive entre vocês, não usei linguagem pomposa nem de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Amém? Amém. Segundo, eu já até fui, né? Se no primeiro o modelo de Paulo é o modelo expositivo, né? Ele pega o texto e mostra através do texto, como nós vimos em Tessalônica, que Jesus é o Filho de Deus. No segundo aspecto da pregação que nós estamos consumindo, que nós estamos pregando, qual é o conteúdo? Isso engraçado serve até para um modelo de esboço, né? Modelo de esboço. Primeiro, qual modelo eu vou usar? É o expositivo, é as escrituras expostas. Não é ler um versículo bíblico e interpretar a sua maneira com as ideias que estão na sua cuca. Não é isso. É compreender o texto e ensinar o texto. É compreender o que o texto está dizendo. Isso requer estudo, já falei algumas vezes, isso requer dedicação, isso requer seriedade para que realmente as pessoas venham a entender, a compreender as Escrituras, porque as Escrituras são a palavra de Deus. Segundo aspecto, o conteúdo. Sobre o que é essa pregação? Qual era o conteúdo de Paulo? Decidi entre vós nada saber a não ser Cristo e Cristo crucificado. E o que significa? Significa Cristo crucificado. É óbvio que a expressão Cristo crucificado está toda a história de morte e ressurreição de Cristo para a salvação da humanidade. Então, a pregação bíblica, a pregação correta, a pregação que a gente precisa buscar, ouvir, pregar, compartilhar, é a pregação que fala acerca da morte e ressurreição de Jesus. Ah, pastor, mas se for um congresso de família, morte e ressurreição de Jesus. Ah, pastor, mas é um encontro jovem, morte e ressurreição de Jesus. Ah, pastor, mas a série é no Antigo Testamento, nem tinha Jesus lá. Se engana, né? Se engana e muito. Morte e ressurreição de Jesus. Falei isso semana passada. Jesus é a chave hermenêutica para compreendermos as Escrituras. Tudo precisa apontar para Ele. Então, se no primeiro momento você identificou naquele pregador, não, ele tem realmente a intenção de elucidar o texto. A segunda pergunta que a gente precisa fazer é sobre Cristo? É sobre Jesus mesmo? A prioridade ali está em ensinar, mas ensinar sobre obra, morte e ressurreição de Jesus? Ah, não, curiosidades bíblicas. Tem gente que vai seguindo esses perfis assim, curiosidades bíblicas. Aí é só curiosidade, né? É só curiosidade. Curiosidade, na maioria das vezes, tudo errado. Porque mais do mesmo o pessoal não quer ouvir. Aí sai-se atrás de novidade, né? E se abraça toda teoria especulativa, misteriosa ou diferente para ter engajamento. E aí a gente vai lá, não, legal, rapaz, sabia disso, mas é sobre Jesus.
aponta para Cristo, engrandece a pessoa de Jesus, a obra, morte e ressurreição de Jesus. Se não engrandece, tudo bem, você vai, quem sabe, ficar sabendo de novas coisas, né? Mas no final da história isso não tem poder de mudar a vida de ninguém. Estou dizendo aqui para você não procurar isso. Estou dizendo aqui que isso não é a substituição. O pregador não pode ir para o púlpito para trazer novidades, para trazer curiosidades, para, quem sabe, tornar a nossa mente mais desejosa de informação. O Ed Renekiewicz faz isso. Ele me sai com umas que eu nunca ouvi na minha vida. Você quer, eu nunca ouvi isso na minha vida. Parece que ele tem, usar ele como um exemplo aqui ótimo da nossa geração, ele tem a necessidade de trazer uma coisa nova a cada sermão e chocar, né? Um negócio para chocar. Como, por exemplo, quando ele disse que a mulher no poço, que estava conversando com Jesus, a samaritana, Jesus estava falando de ejaculação. Ele fala isso. Onde ele leu isso, não tenho a menor ideia. E provavelmente a chance de estar errado é 100%. Eu nunca ouvi falar em nenhum escritor no mundo antigo que quando se falava de água estava se falando de sêmen. É só na cabeça dele mesmo. Porque ele não tem compromisso nenhum com as escrituras. Já que ela precisa ser atualizada, porque ela não serve mais em alguns aspectos, aí ele mesmo atualiza. Por quê? Porque a novidade atrai as pessoas. É alguma coisa, né, que ninguém disse antes, né? E o conteúdo no final da história começa a se tornar novidade, né? O ouvido começa a coçar por essas coisas. Ah, isso aí tá simples demais, né? Isso aí no final da história não tem nada de novo. Ainda mais numa cultura como a nossa, utilitarista, que precisa ter uma atualização todo o tempo das coisas, né? O telefone de ontem não serve mais hoje, o computador de ontem não serve mais hoje, a internet, o USB, o carro, tudo se renova muito rápido, né? E aí a pregação do evangelho acaba no final da história correndo o risco de que a gente sinta a necessidade de uma atualização, de uma coisa melhorada, de informações novas, de uma abordagem diferente. Mas o conteúdo é sobre Jesus? Expõe morte, obra e ressurreição de Jesus? Não. Então não é nada. Então não serve. Ou será que eu estou sendo radical demais aqui? O que Paulo está falando? Decidir nada saber. Vocês estão entendendo que Paulo, um homem de erudição, vai ver o discurso em Atenas, genial, genial a exposição de Paulo lá. O que ele está dizendo aqui? Eu não quero mais saber disso. Eu vou ensinar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu, carregou os pecados sobre si, ressuscitou no terceiro dia para a salvação de todo aquele que crê. Nem que seja todo domingo isso. Você ia aguentar? Todo domingo eu viesse para cá e pregasse morte, obra, morte e ressurreição de Cristo. Ô pastor, não aguento mais, prega outra coisa, né? A gente ia dizer, pastor, prega, eu não aguento mais ouvir isso. Mas há 2000 anos que a igreja prega sobre isso. Por isso que o evangelho continua crescendo, avançando, alcançando as pessoas. Porque essa é a mensagem de poder e que tem o poder de transformar as pessoas. Não é um bom discurso, não é a boa retórica, como Paulo está falando, não é a sabedoria, não é o conteúdo filosófico, não são as atualizações, não são os livros, não são os autores, não é nada disso. É a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Primeiro aspecto, qual é o modelo expositivo? Pegar as escrituras e mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Segundo aspecto, qual é o conteúdo? Obra, morte e ressurreição de Cristo. Esse é o conteúdo. Terceiro aspecto, qual a postura que o pregador precisa ter? A gente estuda isso no seminário, né? Homilética, não é omelete não, tá? Homilética, a arte de falar em público, né? As técnicas, coisas que atrapalham, por exemplo, pregar com mão no bolso, né? Estou sendo aqui bem genérico. Ou a síndrome do leão enjaulado, né? Aqueles pregadores que ficam assim, ó, andando para lá e para cá, isso é nervosismo, né?
e outras coisitas mais, né? Então existe técnica e não é algo que foi criado de ontem para hoje não, tá? É algo que existe aí desde Coríntios, né? Se estuda técnica de retórica, técnica de discurso, modelo de sermão, aspectos que podem ser abordados para melhorar o discurso, e assim sucessivamente. Isso não tem final. Com um discurso você pode começar uma guerra, não é isso? Com um discurso você faz as pessoas realmente chorarem, né? Eu tenho um sonho, né? Quem não lembra dessa frase? E tantas outras. Mas o que Paulo está dizendo? Qual foi a postura de Paulo quando esteve entre os coríntios? Ele vai dizer aqui, versículo 3: estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Paulo esteve em fraqueza, em temor e em grande tremor. O que significa, pastor? Vamos lá, né? Pode ser o insucesso de Paulo em Atenas gerou quebrantamento, gerou, quem sabe, um temor, né? Porque ele sabia da responsabilidade que era pregar o Evangelho de Jesus. Pode ser por causa da perseguição que Paulo estava sofrendo, por isso tremor, né? Fraqueza, porque ele havia sido perseguido em Coríntios, estava se levantando uma nova perseguição, e tudo isso deixava ele de certa forma fragilizado. Pode ser a saúde de Paulo, que não era das melhores, por causa das chicotadas, por causa dos apedrejamentos, por causa da perseguição, por causa de inúmeros fatores que poderia acometer ele. Pode ser tudo isso junto. O fato é que a pregação de Paulo não consistia em uma postura de quem realmente sabe que dá conta do recado, mas de alguém que tinha temor a Deus. Por isso a sua pregação era o poder do Espírito. Aí, se você for ler os comentários, alguns vão fazer uma abordagem assim, não, o poder do Espírito, porque quando Paulo pregava, aconteciam milagres. Quando Paulo pregava, as pessoas eram, os endemoniados eram curados, né? Mas em Coríntios não tem nada disso. Quando eu estive entre vocês, essa é a chave do texto, né? Eu preguei com temor, tremor e fraqueza. Para quê? Esse aqui é o grande paradoxo do texto. A fraqueza de Paulo, o temor de Paulo, o tremor de Paulo redundou em poder do Espírito. Que estranho, não? Poderia ser, quando eu estive entre vocês, eu preguei com ousadia, com coragem, né? Com força do poder do Espírito. Ia ficar muito mais contemporâneo, né? Mas não, é a fragilidade do cara, sabe-se lá por qual motivo, né? A gente está especulando aqui, mas com certeza a gente não sabe. A fraqueza do cara, o temor diante da missão que ele ia encarar, mas por causa desses elementos, a sua pregação estava cheia do poder do Espírito Santo, que se manifestou como? Na salvação dos coríntios. Eu não preguei, quando cheguei com linguagem persuasiva, que é isso que vocês gostam, né? Que é isso que eles gostavam, né? Não preguei com um discurso retórico. Eu estava fragilizado, eu estava fraco. Eu estava com tremor, né? Provavelmente é algo mais voltado para as entranhas aqui, as borboletas na barriga, né? Eu estava fragilizado. Mas foi por conta disso que a minha pregação estava cheia do poder do Espírito Santo, porque não era Paulo pregando, não eram os recursos de Paulo, não era a retórica de Paulo, não era o conhecimento de Paulo, mas era a mensagem transformadora da morte e ressurreição de Cristo. É isso que é cheio do poder do Espírito Santo. E a gente está procurando que tipo de pregador? Aquele que manifesta o poder do Espírito Santo, que vai cá. Quase que uns caíram aí, né? O pessoal foi para trás, assim. Eu vi um vídeo de ontem, assim. O pessoal assim, agora é diferente, né? Antigamente, o pessoal mais raiz, né? Caía no chão.
Aí depois foi um pessoal para segurar atrás, né? Geração mais para frente já não cai no chão, não. Já tem um povo atrás para segurar, para não se estatelar todo. Aí esse que eu vi já era numa piscina, já cai na piscina, né? Aí o cara, aí a pessoa, fum, na piscina. Aí outro, ele chegava a enganar, aí o pessoal, tchum, ele, vum, aí caía. O pessoal adora esse negócio, né? Adora essa manifestação de poder, né? Essa altivez espiritual, né? Isso é carnalidade pura. Se você quer ver a ação do Espírito Santo num pregador, veja se ele tem temor a Deus, se ele está vazio de si mesmo, se ele realmente entende a responsabilidade que é pregar o Evangelho. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Estava falando com a Lidiane hoje, comentei hoje. Eu falei com ela, não sei o que está acontecendo comigo. Toda vez não, tem alguns domingos que eu fico ansioso. No domingo, antes do culto, começa a borboleta. Tinha tempo que eu não sentia isso, cara. Estava acostumado com a congregação, né? Já tem um tempo que eu estou assim. Eu comecei a pensar assim, pô, será que eu estou com algum problema, né? Será que eu tenho que tomar ansiolítico? Será que, sei lá, né? Aí a Lidiane falou assim, o texto. Aí eu falei assim, pô, a resposta mais simples possível, né? E não é isso mesmo. Não é falhar, né? Falhar como, né? Todo mundo me conhece aqui, no máximo você vai dizer assim, pô, o pastor não pregou tão bem quanto domingo passado. No máximo é isso que pode acontecer aqui, eu acho. Mas a pergunta é, será que eu vou dar conta de trazer a mensagem que Paulo tinha a intenção de levar à igreja usada pelo Espírito Santo? Essa é a pergunta. E essa precisa ser o fator realmente que move o pregador. Os pregadores que você consome, você vê neles temor de Deus? Ou você vê homens cheios de si mesmo, carnais, quem sabe ali reproduzindo uma interpretação fajuta do poder de Deus, mas a gente acha lindo, né? Mas se pelo contrário a gente vê alguém com temor, né, que realmente não está ali para pregar sobre a sua própria vaidade, não impostar a sua voz, será que a gente consegue ver espiritualidade nisso? Pensa como é que as coisas estão invertidas. Por isso que eu falei, se Paulo viesse pregar aqui, pode ser que a gente não fosse gostar muito não, a gente não gostei muito, eu prefiro um pastor. Pensa nisso, prefiro o Josse pregando que Paulo. Prefiro Augusto Nicodemos, né? Estevão Hernandes, que são bons pregadores, né? Esses dois pelo menos, né? Prefiro Paul Washer, prefiro, qual é o nome daquele outro lá? Do Oclinho? O velhinho? John Piper. Paulo não fala direito, fala pouco, nem muda muito o tom de voz, né? Mas era esse que Deus estava usando, né? Porque o Espírito Santo e o poder de Deus trabalha através de nossas fraquezas e limitações. Está entendendo? Não é sobre nós, não é sobre a minha capacitação, não é sobre minhas ferramentas, é sobre o poder de Deus através de mim, apesar de mim. Qual foi a postura de Paulo lá? Tremor, fraqueza e grande temor. Por quê? Porque a missão era difícil e ele sabia que ele não era capaz de competir com aqueles pregadores filosóficos. Mas a minha pregação redundou no poder do Espírito Santo, que se manifestou através da conversão de vocês. Vocês estão procurando discurso, retórica, sabedoria, mas vocês estão se esquecendo que vocês se converteram através da minha pregação, que estava ausente de tudo isso. De repente é um start para os coríntios. Não é que é. O convencimento se deu não foi através do discurso, foi através do Espírito Santo. E é isso que a gente precisa buscar. E é isso que a gente precisa ser no compartilhar do Evangelho, que é a responsabilidade de todos nós. Sermos simples, esvaziarmos
das nossas ferramentas, dos nossos conhecimentos, que às vezes a gente acha ser tão útil, né? No convencimento. Isso não convence as pessoas. Você pode fazer uma exposição filosófica, apologética, de 3 horas. Não convence. Porque o que convence é o poder do Espírito Santo. A gente, quem sabe, despreza o que orar por você significa na vida das pessoas. A gente às vezes perde realmente a compreensão do valor que tem. Jesus morreu por você, Ele se importa. E a gente, quem sabe, está elaborando demais as coisas, sabe? Esperando, quem sabe, daqui 3 anos eu vou estar preparado. A mensagem da cruz não depende de você. Ela é o poder de Deus apesar de você. É o que Paulo está dizendo. Minha linguagem em pregação, versículo 4, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria. Eu não tentei persuadir ninguém, mas em demonstração do poder do Espírito. Então a gente viu aqui, né? Para você aprender a fazer seu sermão aí, bem legal. Primeiro momento, modelo expositivo, exposição das Escrituras. Segundo aspecto, conteúdo. Qual é o conteúdo? Cristo, Jesus, a pessoa de Jesus, a igreja, a pregação, a música, o culto é cristocêntrico, é Jesus no centro. Terceiro aspecto, que postura eu devo ter, pastor? Temor, querido. Esvazie-se de si mesmo e deixe o Espírito Santo usar a tua vida. Não é sobre a sua capacitação, seu poder de retórica, seu poder de convencimento, sua memória infalível de elefante, não é nada disso. É sobre o poder de Deus e nós deixarmos o Espírito Santo usar a vida da gente. Para finalizar, né, porque eu já falei pra caramba, qual o alvo? E com tudo isso, o que você quer? Você já preparou teu esboço aí, né? Você tem o modelo, você tem o conteúdo, você tem a postura, né? Qual é o alvo? Paulo diz, versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se você vier para cá para frente, ou qualquer um, e pregar qualquer outra coisa que não seja Cristo, você vai produzir crentes pela metade. Você vai produzir pessoas carnais. Você vai produzir seguidores de você, cuja fé é frágil, cuja fé é realmente pequena no sentido de que não está completa, porque a fé genuína, a fé verdadeira, a fé que vem de Deus, é a fé construída sobre o alicerce da cruz. Da cruz. O resto falha. Pode até durar por um tempo. Dura por um tempo. Os Ed René Skivitzes da vida, eles vão juntar seguidor. Mas aquela igreja, nesses moldes, não passa daquela geração. Não passa daquela geração. Porque homens falham, homens pecam, homens caem, homens morrem, homens mudam. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Qual é o alvo da pregação bíblica? Para que a vossa fé não seja construída sobre alicerces humanos, mas sobre o poder de Deus. Amém? Amém? Que essa igreja seja uma igreja construída sobre a pregação da cruz de Cristo, porque é nela que está o poder de Deus.